Olá pessoal, alguns de vocês me perguntaram sobre os resultados esperados para a Oi para o quarto trimestre de 2021 e falando que vão ser prejuízos bilionários, preocupados. Claro, não é que todo prejuízo gera preocupação, mas esse resultado do quarto trimestre já é mais ou menos esperado devido à cotação do dólar e também a empresa está gerenciando isso de uma forma adequada. Tá? E é por isso realmente que tem essa pressão toda de todos os envolvidos para que essa parte da venda do imóvel, da Infraco, seja resolvido, né? Porque isso vai reduzir bastante essa queima de caixa da Oi que eu vou mostrar aqui, tá? Vou mostrar com certo detalhe para que vocês possam entender e para quem está preocupado com isso, ter mais detalhes, entender realmente que o valor é elevado, mas que está sob controle, não é nada de outro mundo. Aqui estão os valores da Oi, né? Não vou entrar nesses números, porque a gente já conversou sobre isso exaustivamente. Liquidez baixando, né? Que não é ruim. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte contábil. Vai ser um pouco mais chato, digamos assim, mais detalhado esse vídeo, mas é importante que você tenha esse entendimento. Aqui você vai olhar a parte do lucro líquido, tá? Você vai ver aqui em cima que eu estou colocando trimestre a trimestre, desde o terceiro trimestre de 2020. São os 4 trimestres, tá? Olha, quarto trimestre de 2020, primeiro trimestre de 2021, segundo trimestre de 2021, e tem o último trimestre, que é o terceiro trimestre de 2021. E você vê que teve alternâncias, né, no lucro líquido. Você vê que o terceiro trimestre de 2021 teve esse prejuízo de 4,8 bilhões, que a gente já sabemos. Segundo trimestre de 2021 teve um lucro de 1,1 bilhões. Aqui o primeiro trimestre de 2021, prejuízo de 3,5 bilhões, está alternando entre lucro e prejuízo. Quarto trimestre de 2020, 1,7 bilhões. Terceiro trimestre de 2020, 2,7 bilhões. Do ponto de vista operacional, a Oi não está tendo uma flutuação tão grande assim. Está tudo sob controle, muito bem administrado. A parte da Infraco, da Vital, como você sabe, performando muito bem, com crescimento sólido. São essas partes do endividamento da empresa, boa parte em dólar, que influencia bastante. Se olha aqui, por exemplo, olha, quarto trimestre de 2020, teve lucro, 1,7. Você vê na cotação do dólar, esse aqui é 2021, só para você ter uma ideia, e aqui 2020. Quarto trimestre de 2000, aqui nós mencionamos qual trimestre? Mencionamos o quarto trimestre de 2020, lucro. Você vem aqui, você vê o dólar na cotação no quarto trimestre de 2020, R$ 5,18, o dólar comercial no último mês do ano. Você vê aqui, né, que tava sempre, a cotação estava acima no último trimestre do ano. Chegou aqui em outubro a 5,70, 5,17 e fechou o ano a 5,18. Então estava alto, bem similar com as cotações que tiveram no final do ano também, de 2021. Tá? Porque muita gente fala que os prejuízos vão ser enormes, porque a cotação do dólar, o endividamento, com toda certeza, pagar juros de dívida já é algo horrível. E pagar esses juros em dólar é algo que não é brincadeira. E a mesma coisa aconteceu aqui no ano de 2021, segundo trimestre de 2021, olha, 1,1 bilhão de lucro. Você vem aqui nas cotações do ano, você vê, 2021 chegou a 4,90, estava aqui na casa dos seus 5 dólares e pouco, mais baixo. Então, realmente, a cotação do dólar influencia bastante o resultado da Oi, do lucro líquido, porque ela está pagando muitos juros de dívida, muito endividada ainda. Isso vai se resolver com essa venda do imóvel, o recebimento da venda do imóvel vai ser em março. Muita gente não sabe a data, vai ser em março, porque a empresa vai sair da recuperação judicial até o final de março. Isso aí já está resolvido, não vai ser cancelado, venda coisa nenhuma, aprovação. Então, essa parte é uma parte mais tranquila. Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui é uma parte que você tem que entender. Como eu falei, vai ter um pouco mais de detalhes, tá? Que é a demonstração do fluxo de caixa gerencial. Eu estou aqui desde outubro de 2020, aí a gente vai dar uma olhadinha rápida até dezembro de 2021, mas eu vou fazer isso de forma rápida, tá? Você vê aqui, olha, que a geração de caixa foi negativa em 2020, em outubro de 2020, em 30 milhões de reais. E aqui você vê os investimentos, você vai ver aqui com a tendência com o passar do tempo. A tendência aqui que eu quero que você veja é essa redução dos investimentos, já deveria ser feito o aumento da dívida. E essa parte aqui do caixa, do saldo final, que está reduzindo. Você vê que em 2020 estava em 4,9 bilhões, quase 5 bilhões de caixa. Tá? Que é o saldo final do caixa financeiro. A gente está falando da parte financeira. Que isso aqui é a demonstração do fluxo de caixa gerencial.
Então você vê que em outubro foi negativo, continua sendo negativa, tá? Mais de 30 milhões, mas como sempre, porque a empresa está investindo bastante. Muita coisa também na parte de fibra. Ah, mas teve uma redução grande nos investimentos. Teve, porque ela aqui também nessa época ainda estava investindo um valor razoável na parte da imóvel, que evidentemente reduziu, né? E a maior parte disso é na parte da Infraco, realmente. Então, outubro você teve uma geração de caixa aqui negativa, investimento estava na casa dos seus 470 milhões e o caixa da empresa estava ainda em 4,9 bilhões, quase 5. Você vem para novembro, negativo em 500 milhões. Investimento, olha aqui, outro investimento, grande porte, 463 milhões. E o caixa da empresa, o saldo final, 4,3. Você lembra que estava em 4,9, baixou 622, 4,3. Você vem para dezembro, negativo em 250 milhões. Investimento de 525 milhões. Saldo final de caixa, 3,9 bilhões. 394 milhões de redução, ou seja, a empresa que está queimando caixa. Aí aqui eu já pulei para julho de 2021, janeiro, fevereiro e março. Eu estou comparando trimestre a trimestre só para você ter conhecimento. Em julho de 2021, você vê a geração de caixa operacional, 168 milhões negativo. Sempre o investimento você vê está maior do que a geração de caixa operacional. Então, se a empresa tivesse interesse de estar parecendo melhor para o mercado, digamos assim, e não ter uma geração de caixa operacional negativo, era só reduzir investimento, que não faz sentido, né? Mas você já vê aqui que teve uma redução de investimento para mais ou menos da metade. Já foi aqui de 239 milhões. E o caixa, 3,6 bilhões. Teve aumento aqui, que foi quando teve aquela emissão de 2,3 bilhões. Então você vê, 2,3 bilhões, caixa de 3,6. Isso me diz que antes o caixa estava em 1,3. Então gera um ponto de preocupação. Estava em 4, foi para 1 ponto alguma coisa. Só que aí recuperou o caixa, 3,6. Ou seja, a empresa está gerenciando isso aqui de forma perfeita. Você vai para o mês seguinte, agosto de 2021, negativo em 454 milhões. Você já vê aqui que os investimentos, 381 milhões, mas já foi menor do que o valor aqui. Então, mesmo se tivesse cortado investimento nessa época, não teria sido positivo. Mas mesmo assim, você vê que a quantidade de investimento aqui continua forte. Saldo final de caixa, 2,7 bilhões. Teve uma redução de 857 milhões. Representativo. Setembro de 2021, negativo em 36 milhões de reais. E aqui voltou ao normal, né? Com um investimento, teve uma redução de 198 milhões, se comparado a agosto, e foi de 183 milhões. Mesmo assim, um valor razoável de investimento. Mas você vê que os investimentos da empresa que estavam inicialmente na faixa dos 500 milhões, caíram para 183 milhões. E a parte do saldo de final de caixa teve um aumento de 80 milhões, positivo, 2,8 bilhões. Mês seguinte, outubro de 2021, a gente já está falando do último trimestre, tá? Isso aqui é importante. Geração de caixa negativo, 136 milhões. Investimento teve um aumento de 71 milhões e atingiu 254 milhões, ou seja, já está num patamar aí mais ou menos estável de investimento. Saldo final de caixa, redução de 71 milhões. Você vê que a queima de caixa foi reduzida. Mostra que a empresa estava com uma preocupação grande aqui em manter caixa. Para garantir, né, ter caixa para continuar cumprindo com suas obrigações, caso essas vendas fossem adiadas. 2,7 bilhões. Você vem aqui agora, novembro, negativa de 165 milhões. Investimentos tiveram outra redução, né, de 56 milhões, chegou a 198 milhões de investimento, mesmo assim superior à geração de caixa. Você vê que o saldo final do caixa, redução de 137 milhões, totalizando 2,6 bilhões. Você vê que o caixa da empresa deu uma estabilizada. Dezembro, né, que é o último mês aí gerencial, negativo em 56 milhões. Redução dos investimentos de 45 milhões. Isso é comparando a novembro, tá? Estão reduzindo mês a mês. E o patamar aqui de investimento de 153 milhões. Mesmo assim, superior também à geração de caixa operacional. E você vê o caixa da empresa, uma alta de 70 milhões de reais, totalizando 2,6 bilhões. Ou seja, isso aí só mostra que a parte da empresa aqui, o fluxo de caixa da empresa está sob controle. Então não é uma empresa que vai ficar sem dinheiro amanhã.
que está afetando o resultado da empresa, do lucro líquido como um todo, principalmente, é a parte, evidentemente, como todos sabem, da dívida. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é a dívida líquida, para você ter uma ideia. Preste atenção nessas colunas, aqui nessa parte aqui, tá? Dívida bruta, dezembro de 2020, 26 bilhões. Líquida, 20 bilhões. Vamos concentrar na líquida. Aliás, vamos nos concentrar nas duas. Bruta, 26 bilhões. Dezembro de 2020. Líquida, 21 bilhões. 26, 21. Você vem para o outro relatório da empresa, olha em março como já estava a situação da empresa. Dívida bruta, 28 bilhões. Dívida líquida, 25 bilhões. É a bola de neve do juro composto, né? Para quem deve, é algo terrível. Então, voltando aqui, você tinha 26 bilhões de dívida bruta e 21 de dívida líquida. Ela aumentou, isso em dezembro de 2020, março, 3 meses depois, no outro trimestre, já foi para 28 e 25. Aumentou 2 bilhões e 4 bilhões. Você vai para o próximo trimestre. Dívida bruta, junho, 29 bilhões. Dívida líquida, 25 bilhões. Você vê aqui, ó, líquida de junho, 25 bilhões, 695 milhões. Você volta para março, 25 bilhões, 172 milhões. Foi um aumento, mas já não foi um aumento gigante. Você vai para o próximo trimestre, aqui é quando o bicho pegou, né? 34 bilhões de dívida bruta, 29 bilhões de dívida líquida. Foi do trimestre anterior de 25 bilhões a líquida para 29 bilhões. Você vinha na cotação do dólar, você vê, não é? Aqui, segundo trimestre, digamos assim, abril, você vê que o dólar estava com uma certa tendência aqui de queda, que é essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar para você ver. Vou botar um quadrado para você ver a parte que a gente está discutindo aqui de trimestre. É mais ou menos essa região aqui. Por isso que você vê que a dívida não aumentou tanto assim, né? Porque a parte do dólar estava mais ou menos em queda. E depois teve um aumento do dólar, que aí realmente, que já é esse setor aqui, que é quando a dívida começa a aumentar. Vamos voltar lá. Está vendo? Setembro de 2021, 34 bilhões contra 29 bilhões. Então aí são números realmente de respeito. Então a tendência para esse trimestre, porque a cotação do dólar, como você sabe, fechou o ano alta. Consigo ver aqui a cotação do dólar, esse fechamento de ano, 5,57. Então foi um fechamento alto para esse setor aqui. Então a tendência é que a dívida bruta aumente novamente, vá para os seus 36, 37 bilhões e a dívida líquida passe dos 30 bilhões. Tá? É isso que deve acontecer nesse trimestre, aí no último trimestre. E aí a empresa evidentemente vai fechar o trimestre com um prejuízo. E esse prejuízo deve ser um prejuízo nessa casa aqui também, dos 4 bilhões. Pode ser mais? Pode ser mais. É o fim do mundo? Não. Deveria ter esse prejuízo todo? Não. Se o CAD tivesse feito o seu papel e aprovado de forma mais célere, de forma mais rápida, isso a Oi não precisaria estar pagando, digamos assim, não teria essa dívida adicional de 4 bilhões. Apesar que você tem que lembrar, né, que isso tudo vai ser renegociado aí mais na frente também. Então não quer dizer que vai pagar esses 4 bilhões extras aí, vai ter uma negociação. Mas é isso aí, pessoal, só para mostrar para vocês que realmente o resultado do quarto trimestre da Oi deve vir com prejuízo e, na minha opinião, vai vir com prejuízo representativo. Tá? Vai afetar a empresa a longo prazo? Não. Deve afetar um pouco a capacidade de investimento da empresa nos próximos meses, mas também nada de outro mundo, tá bem? E a expectativa para a empresa, como eu sempre falo aqui, é positiva. Eu sou uma pessoa que eu foco no positivo, tá? É muito fácil focar no negativo, é a coisa mais fácil que tem, apontar erros e problemas. Vamos focar no positivo. Quem quiser focar sempre no negativo, liga a TV, que é a coisa mais fácil de encontrar. Então deve ser aprovada a venda da Oi, da Anatel, na verdade, também até março. Acredito que vai ser agora nessa audiência, nessa sessão que vai ter em março. Não deve ter nenhuma sessão extraordinária. Estão falando que pode ter uma sessão extraordinária na Anatel para isso. Pessoalmente eu não acredito. As reuniões estão ocorrendo, o pessoal do BTG está colocando pressão, mas eu não acredito que isso vai ocorrer, porque a venda do imóvel já ajuda bastante a Oi a resolver o problema da sua recuperação judicial. Então, a venda do imóvel já foi feita, a Oi vai sair da recuperação judicial em março, e daí para frente a tendência é que a empresa comece a melhorar cada vez mais, e a redução do prejuízo vai começar a se mostrar aí muito em breve.
principalmente no segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre de 2022. Tá bom? Obrigado, bons investimentos. Fala o que é que você espera dos resultados do número da Oi para o quarto trimestre de 2021, porque essa discussão é sempre interessante. Bem, obrigado, até mais.